Ares, como você está? Bem-vindo à sua leitura. Bem, veja, eu sinto que hoje sai algo que você já vem notando e quer ser dito de forma clara. Pode ser que toque muito no seu coração, então respire. Vamos abrir isto, Ares. Sai as Irmãs das Estações. E olha, sendo honesta com você, esta carta, já pelo nome, fala de tempos, de ciclos, de entender que nem tudo se força, nem tudo se adianta, nem tudo se resolve quando a gente quer. Eu sinto aqui uma energia para você muito ligada ao amor, a um vínculo que passou por mudanças, por etapas, por momentos de proximidade, momentos de distância, como se você estivesse tentando entender em que estação essa história está. Esta carta não me fala de um fim tajante, ela me fala mais de processo, de aceitar que há pessoas, relacionamentos, inclusive você mesmo, que precisam amadurecer algo antes de poder dar o que prometem. Pode ser que você esteja com alguém que te confunde, porque um dia se mostra presente e no outro dia se esfria. Também pode ser que você esteja esperando uma conversa, uma definição, uma reconciliação, e a carta te diz calma, mas não a partir da resignação, e sim a partir da observação. No trabalho ou dinheiro, isso toca de passagem. Como um lembrete de não misturar tanto o emocional com decisões práticas. Se você está sensível, evite gastar por impulso ou aceitar algo apenas por medo de perder. Olhe nisso. Mas o mais forte aqui está no afetivo. Entender o tempo correto, não perseguir uma resposta, não arrancar uma flor antes do tempo, por assim dizer. Há algo que se acomoda quando você respeita seu próprio ritmo e também o da situação. Lembre-se de que esta é uma leitura generalizada para todo o signo. Se você quiser uma leitura pessoal, só sua, pode agendá-la na minha página carlatarot.com. O link você tem aqui no vídeo e também no comentário fixado do seu signo. E te digo uma coisa, eu sinto que isto está apenas começando. Há uma confirmação muito forte esperando por você nestas cartas. Fique comigo até o final, porque há uma mensagem que é exatamente para você. A primeira coisa que se mostra para você é o Valete de Ouros. Veja que interessante, porque depois de uma carta tão focada em ciclos e tempos, aparece uma energia muito mais concreta. O Valete de Ouros não promete demais, não chega com espetáculo, chega com intenção real. Então, no amor, isto pode falar de uma pessoa que quer se aproximar de uma maneira mais séria, mais estável, mais clara, ainda que não saiba fazer isso perfeitamente. Ou seja, não vejo aqui alguém super expressivo. Não vejo alguém que vá te escrever 20 parágrafos te dizendo tudo o que sente. Não, vejo mais alguém que demonstra aos poucos, que observa, que mede, que quer fazer as coisas bem, mas vai devagar. E como Áries, Áries de fogo, você muitas vezes quer a clareza já, a ação já, a resposta já. Então aqui é um primeiro desconforto, porque a mensagem para você não é que não haja interesse, é que o interesse talvez não venha na sua velocidade e isso muda bastante a leitura. Pode ser uma pessoa nova, sim, alguém que entra com energia de proposta, de te conhecer bem, de buscar uma base real. Também pode ser alguém com quem já existe história, mas que agora tenta voltar diferente, mais aterrissado, mais consciente do que antes não soube valorizar. Em alguns casos, esta carta fala de você, de que você está aprendendo a pedir menos migalhas emocionais, a colocar valor onde antes colocava pura ilusão. E isso é importante, Ares, porque você pode amar forte, se entregar forte, apostar forte. Mas esta carta diz que você já não quer qualquer coisa, quer algo que tenha chão, que se sustente, que não dependa do humor do outro. O trabalho ou dinheiro, porque também me toca, pode ser uma proposta, um aprendizado, um projeto que começa pequeno, mas saudável, nada escandaloso, algo modesto, mas com futuro. Ainda assim, eu diria que aqui a história principal continua sendo sentimental. Agora, a segunda carta, Sete de Espadas, e aqui o tom muda, não vou mentir para você. Porque se o Valete de Ouros fala de uma intenção de construir, o Sete de Espadas fala do que não está sendo dito totalmente, de movimentos estranhos, de silêncios, de evasivas, de alguém que não encara uma verdade completa. Então, o que acontece? Que aqui há bifurcações. Pode ser que essa pessoa que quer se aproximar ainda carregue uma atitude ambígua. Te procura, mas não termina de se abrir. Te dá sinais, mas guarda coisas. Quer estar, mas não quer ficar vulnerável. Isso te desordena, porque você percebe, você sente. Ou seja, Ares pode até ser impulsivo, sim, mas bobo não é. Você nota quando algo não fecha. Também pode ser, e isso para alguns vai ressoar muitíssimo, que haja uma terceira energia.
Não necessariamente uma infidelidade em todos os casos, não vou aos extremos se não corresponder, mas sim uma interferência, um ex-parceiro, uma história não fechada, uma conversa pendente, uma dupla intenção, inclusive medo do compromisso disfarçado de confusão. O sete de espadas muitas vezes não é apenas mentira, às vezes é covardia emocional. É a pessoa que sente, mas foge, a pessoa que sente falta, mas não admite, a pessoa que volta, mas quer evitar a conversa desconfortável. E eu te diria algo muito claro aqui: não romantize o confuso, não justifique o que te tira a paz, porque esta carta, na parte mais humana da leitura, também pode mostrar você cansado ou cansada de estar adivinhando, cansado de ler nas entrelinhas, cansado de sustentar com a intuição o que o outro não sustenta com fatos. E isso pesa, pesa muito. Pode ser também que o sete de espadas fale de autossabotagem sua. Sim, também que uma parte de você quer algo bonito, estável, sincero, mas outra parte continua esperando alguém que não soube aparecer de frente. E aí é uma contradição interna, como se você dissesse que quer paz, mas emocionalmente continua enganchado ou enganchada com o incerto. Não sei se me explico, e te digo isso com carinho, porque esta carta às vezes incomoda, mas esclarece muitíssimo. Se você está conhecendo alguém, vá devagar, observe mais do que imagina, veja se há coerência, veja se cumpre, veja se aparece da mesma forma no privado e no público, veja se te inclui ou te esconde, veja se te dá tranquilidade ou te deixa em alerta. O corpo sabe. O coração muitas vezes tenta negociar, mas o corpo sabe. E então aparece o as de paus. E aqui sim, aqui se abre algo forte. Porque depois da dúvida, depois da evasiva, depois da observação, entra fogo puro. Para Áries, isto é importantíssimo, porque o as de paus te devolve a você. Te devolve desejo, iniciativa, coragem, vontade de viver uma história diferente. Esta carta pode marcar um início muito potente no amor, uma conversa que acende tudo. Um encontro, uma reconciliação com muitíssima química, uma pessoa que mexe com o seu chão, ou inclusive uma decisão sua de cortar com o morno e abrir espaço para algo muito mais vivo. O mais interessante é que não sinto este as de paus como uma paixão vazia. Sinto como uma faísca que chega depois de ver uma verdade. Ou seja, primeiro você entende algo, primeiro você vê algo, primeiro você, para de se enganar, para de aceitar meias medidas, e aí se abre uma porta. Se abrem portas, Ares. Sim, se abrem portas. Porque quando você para de perseguir clareza onde não há, aparece energia nova, aparece o que sim responde, o que sim vibra com você, o que sim te escolhe com presença. Em alguns casos, este as de paus também pode me falar de retorno, mas não um retorno qualquer, um retorno com intensidade, com desejo de falar, de te ver, de se mexer. Agora, olha, intensidade nem sempre significa estabilidade. Por isso foi tão importante o valete de ouros no início. A leitura está te mostrando que não se deixe levar apenas pela química, que não volte a cair só porque houve fogo, porque houve mensagem, porque houve encontro, porque houve nostalgia. Não, você agora precisa de fogo, sim, mas fogo com verdade, fogo com estrutura, fogo com clareza. Se você está solteiro ou solteira, aqui é a possibilidade de início, início real. Pode surgir pelo trabalho, pelo estudo, por um ambiente prático, por algo cotidiano. E esta pessoa pode entrar com uma mistura curiosa, primeiro mais reservada e depois muito mais direta. Ou pode ser que você no início desconfie e depois se permita sentir. Seja como for, há um acendimento, há algo que desperta. E também te digo outra coisa, o as de paus pode ser seu chamado para agir diferente, para não ficar esperando. Não me refiro a perseguir ninguém, não, não, muito pelo contrário. Me refiro a tomar uma decisão, a colocar um limite, a enviar essa mensagem honesta, se você já sabe que precisa encerrar ou esclarecer, a parar de sustentar o ambíguo, a se escolher. Porque às vezes o grande início não é uma pessoa nova, às vezes o grande início é você saindo de uma dinâmica que te apagava. Então, se olharmos as três cartas, a história fica bastante clara. Há uma oportunidade de algo sério, de algo que quer aterrissar. Há também sombras evasivas. Uma verdade à meia luz que você precisa olhar sem maquiagem. E depois disso vem um início potente, mas depende muito de você não se trair no processo, de não aceitar menos do que no fundo você já sabe que merece. Eu sinto aqui uma frase muito clara para você, sem decretos nem nada estranho, apenas como uma verdade da leitura. Não confunda intensidade com intenção. Repito para você porque é chave.
Não confunda intensidade com intenção. Há pessoas que acendem muito, mas sustentam pouco. E você já não está para isso. Já não. Quero confirmar o que estou sentindo. Vamos com outra tiragem, porque aqui há algo que já começou a se mostrar. Mas quero ver se isto termina em construção, em ruptura ou em um fechamento que te deixe livre de verdade. E, sendo honesta, o que saiu antes tem muito peso. Então preste atenção a esta parte, porque aqui se pode terminar de acomodar uma história que você vem carregando há tempo. Repare o que aparece agora, 10 de ouros. E isto confirma que o fundo de tudo sim é uma busca de estabilidade real. Ou seja, você não está brincando, você não quer uma história que te entretenha 2 semanas e depois te drene emocionalmente. 10 de ouros fala de projeto, de permanência, de algo que pode ser integrado à sua vida de maneira séria. No amor, isto pode ser convivência, família, formalização, ou pelo menos o desejo genuíno de construir algo com bases. Então, se havia dúvidas com a tiragem anterior, aqui fica claro que o seu coração está pedindo algo mais sólido. E se a outra pessoa envolvida, também pode ser que essa pessoa pense em você para algo mais estável do que demonstra. Mas depois sai a torre, e aqui está a confirmação forte. Para que chegue esse 10 de ouros, algo tem que se romper. Uma mentira, uma dinâmica velha, uma fantasia, uma estrutura que já não aguenta mais. A torre nem sempre é tragédia, às vezes é alívio brutal. É quando finalmente cai o que te mantinha em espera. É quando uma verdade sai e você já não pode continuar fingindo que não havia. Pode ser uma conversa decisiva, pode ser uma revelação que te dói um momento, sim, mas que coloca a sua vida em ordem. Eu sinto que esta torre na sua leitura tem muito a ver com o amor, com um relacionamento instável, com uma pessoa que vai e vem, com expectativas que não estavam apoiadas em fatos. E olhe, se algo cai, não cai para te castigar, cai porque já não podia se sustentar assim, já não. E isso, embora no início mova tudo, te liberta muito mais do que você imagina. E então aparece o mundo. Impressionante. Porque isto sim fala de encerramento e de conquista, de terminar uma etapa e entrar em outra com mais consciência. O mundo depois da torre é muito claro. O que se rompe te abre, o que termina te expande, o que vai embora, ou o que muda de forma te devolve a completude. Já não a partir da ansiedade, já não a partir de esperar migalhas, já não a partir de perseguir um sinal. Para alguns arianos, isso pode ser encerramento definitivo com alguém e abertura para uma etapa muito melhor. Para outros, pode ser uma transformação total do vínculo, mas apenas se houve verdade, apenas se houve queda do ego, da evasiva, do jogo estranho. Se não, o mundo marca você, fechando finalmente um ciclo que já estava pedindo para terminar. Isso também é sucesso, embora no início não pareça. Eu te digo de verdade, aqui o sol volta a brilhar, mas depois de acomodar o que estava desordenado. Bem, Ares, antes de encerrar, veja este conselho final porque é simples, mas muito importante para o seu coração. Sai para você o poder da oração e eu sinto que aqui há algo que você já não precisa continuar empurrando com ansiedade. Pode ser que você esteja carregando demais, querendo controlar tempos, respostas ou resultados. E não, agora o que esta carta te pede é entregar isso a Deus, à vida, ao divino, como você o sinta. Permitir que chegue a melhor solução, não a que a sua mente quer forçar, a correta, a que abre portas, a que te traz paz. Faça a sua parte, é claro, mas sem carregar tudo sozinho ou sozinha. Confie, Áries, porque isso já está a caminho. Todas as bênçãos para você hoje e sempre.